Olá a todos, meu nome é Ícaro Vinícius e a partir de agora eu e a Cássia Vitória abordaremos um pouco sobre a epistemologia de Henri Lakatos. Bom, para a apresentação nós utilizamos basicamente dois textos. O primeiro deles é o texto 18 da disciplina, que é um texto que foi fornecido pelo professor e é intitulado A Metodologia dos Programas de Pesquisa, a Epistemologia de Henri Lakatos. Esse texto ele foi publicado em formato de artigo por Fernando Lang da Silveira em 1996 e se divide basicamente em dois momentos. No primeiro momento, o autor trata da metodologia dos programas de pesquisa científica, que é um conceito que é abordado por Lakatos, e no segundo momento ele trata das epistemologias de Popper e Lakatos e o ensino de ciências. Além disso, nós utilizamos também o capítulo 7 do livro O que é Ciência Afinal, que tem como título Teorias como Estruturas, Programas de Pesquisa. Esse capítulo é bem interessante e traz alguns detalhes a respeito da epistemologia de Lakatos. Bom, nós vamos agora fazer uma breve introdução a respeito da epistemologia de Lakatos, apenas para dar uma ideia geral de onde essas ideias de Lakatos, essas reflexões, elas se inserem no século XX, certo? Lakatos ele nasceu na Hungria em 1922 e quando tinha quase 40 anos se viu obrigado a sair da Hungria por motivos políticos. E a partir dessa saída ele teve contato com as ideias de Popper, que o influenciaram fortemente. Lakatos ele chega a dizer em vários momentos que ele é muito grato por ter conhecido essas ideias de Popper e chega a dizer inclusive que as ideias de Popper constituem o maior desenvolvimento filosófico do século XX. Então, o contato de Lakatos com Popper faz ele absorver muito do racionalismo crítico, né, que era a base da epistemologia de Popper. Mas, apesar dessa forte influência, ele também absorve as críticas que foram feitas a esse racionalismo crítico de Popper. Críticas essas feitas por Feyerabend e também por Thomas Kuhn, que era relativista. Então, desse embate que tem de ideias, Lakatos ele toma proveito desse embate e apesar de estar ao lado de Popper, digamos assim, com relação à epistemologia do racionalismo crítico, ele também absorve essas críticas que foram feitas dessa epistemologia. Então, a partir daí, Lakatos ele desenvolve essa metodologia dos programas de pesquisa científica, com o objetivo de se buscar uma explicação lógica para o fazer científico, né? Buscando interpretar, como ele diz, as evoluções científicas como casos de progresso racional, e não de conversões religiosas como pretendem os relativistas. Então ele se coloca, como já havia dito, definitivamente ao lado de Popper, né? Embora ele faça as ressalvas baseando-se nas críticas que essa epistemologia de Popper recebeu. A partir de agora, a Cássia vai apresentar melhor essa metodologia dos programas de pesquisa científica e eu volto depois com a epistemologia de Popper e de Lakatos e o ensino de química, nessa relação, como aplicar essa epistemologia ao ensino de química. Bom, como dito por Ícaro, a partir de agora estarei falando um pouquinho sobre a metodologia dos programas de pesquisa científica. Bom, um programa de pesquisa científica é um conjunto de teorias e técnicas utilizadas por uma comunidade científica. Para Lakatos, a história da ciência deve ser vista como a história dos programas de pesquisa científica e não das teorias isoladas. Mas o que caracteriza um programa de pesquisa científica? Bom, um programa de pesquisa científica é caracterizado por seu núcleo firme. O núcleo de um programa de pesquisa é composto por teorias e hipóteses que são convencionalmente aceitas. Ou seja, mesmo quando os cientistas que fazem parte daquele programa encontram fatos problemáticos, eles não descartam as hipóteses e teorias que fazem parte do núcleo. Se um cientista não concorda com as hipóteses e teorias que fazem parte do núcleo firme de um determinado programa, ele deve procurar um outro programa para fazer parte. Fazendo analogia com o grupo de pesquisa, todo grupo de pesquisa tem a sua linha de pesquisa, né? Tem o seu núcleo firme.
Então, se um estudante que faz parte daquele grupo de pesquisa não concorda com essa linha de pesquisa, com esse núcleo firme, ele deve sair desse grupo e procurar um outro grupo de pesquisa. Em outras palavras, quando uma anomalia é observada pelos cientistas, uma outra estrutura teórica do programa de pesquisa é alterada, mas nunca o núcleo firme. Assim, é possível afirmar que o núcleo é a característica que define um determinado programa de pesquisa científica. Uma outra parte importante é o cinturão protetor. Esse cinturão é constituído por hipóteses e teorias auxiliares, que nós apresentamos aqui por esses quadradinhos. Além de compor a estrutura teórica de um programa de pesquisa, o cinturão protege o núcleo firme. Mas de que forma esse cinturão protege o núcleo firme? Bom, diferentemente das hipóteses e teorias que fazem parte do núcleo firme, as hipóteses e teorias que fazem parte do cinturão podem ser alteradas. Então, se surge uma anomalia, as hipóteses que vão ser alteradas são as hipóteses do cinturão protetor, e assim o núcleo firme não será atingido. A heurística negativa de um programa de pesquisa é a exigência de que durante o desenvolvimento do programa, o núcleo firme permaneça intacto e sem modificações. Já a heurística positiva consiste em uma série de sugestões que tem como objetivo desenvolver as variantes refutáveis de um programa de pesquisa, ou seja, tem como objetivo desenvolver e sofisticar o cinturão protetor. É importante falar que a heurística positiva não vem apenas com o objetivo de mexer nas hipóteses e teorias auxiliares, mas também vem com o objetivo de sugerir técnicas e ferramentas que permitam o desenvolvimento do programa de pesquisa científica. Um exemplo de programa de pesquisa científica é o Programa de Pesquisa de Newton. O núcleo firme do Programa de Pesquisa de Newton é composto pelas 3 leis do movimento e pela lei da gravitação universal, enquanto que os modelos do Sistema Solar, a forma e a distribuição de massa dos planetas e satélites, a ótica geométrica e a teoria sobre a refração da luz na atmosfera são exemplos de teorias e hipóteses que fazem parte do cinturão protetor. Bom, ainda dentro do programa de pesquisa de Newton, trazemos aqui um exemplo que ilustra bem a importância das heurísticas positiva e negativa. Bom, os newtonianos observaram que a órbita prevista para Urano era discordante com as observações astronômicas. Então, eles estavam diante de uma anomalia. Mas quando eles estavam diante dessa anomalia, eles não tentaram modificar o núcleo firme do programa de pesquisa. Eles não afirmaram que as 3 leis do movimento de Newton estavam erradas. Então, eles buscaram outras explicações e, posteriormente, sugeriram que essa discordância era devido à existência de um outro planeta. A partir dessa sugestão, a partir dessa modificação no cinturão protetor do programa de pesquisa, eles conseguiram calcular a trajetória desse outro planeta, o que levou à descoberta do planeta Netuno. E como se sucederam as evoluções científicas? Para Lakatos, se existirem 2 programas de pesquisa científica rivais e um degenera enquanto o outro progride, os cientistas tendem a aderir ao programa de pesquisa em progressão. E assim ele explica as evoluções científicas. Mas quando um programa supera o outro? Para Lakatos, um programa supera o outro se tem em relação ao seu rival um excedente de conteúdo de verdade. Ou seja, se esse programa explica tudo o que o seu rival explica, e mais que isso, esse programa explica outros fatos e também prediz novos fatos, esse programa tende a superar o seu rival. Mas é importante deixar claro que esse é um processo lento e que se dá de forma gradual. Um exemplo é o programa de pesquisa científica de Newton, que do final do século XIX para o início do século XX entrou em um processo de degeneração.
no qual as modificações no cinturão protetor serviam apenas para explicar fatos empíricos que já haviam sido observados, enquanto que o programa relativístico de Einstein se desenvolveu progressivamente, prevendo novos fatos, como o desvio da luz em um campo gravitacional, que foi corroborado, que foi confirmado durante o eclipse total do Sol em 1919. Por fim, como eu havia dito anteriormente, a superação de um programa de pesquisa por outro não acontece instantaneamente. De modo que, mesmo um programa de pesquisa que já esteja em processo de degeneração pode voltar a progredir se algum fato que havia sido predito por ele for observado posteriormente. Um outro ponto que é bom destacar novamente é que o progresso do conhecimento depende da existência de programas concorrentes, pois, como explicado por Lakatos, essa é a raiz, essa é a motivação das evoluções científicas. Bom, dando continuidade à apresentação, eu vou falar agora sobre a segunda grande parte do artigo, que diz respeito às epistemologias de Popper e Lakatos e o ensino de ciências, essa relação entre essas epistemologias e o ensino de ciências. Bom, segundo o autor, todo o ensino de ciências ele deve ter como fundamento a filosofia da ciência, ou seja, deve-se buscar sempre uma fundamentação sólida e atualizada a respeito da filosofia da ciência quando eu estiver praticando o ensino de ciências. Segundo o autor também, sempre há uma concepção epistemológica por trás do ensino das ciências, só que nem sempre essa epistemologia ela mostra-se explícita. Muitas vezes ela encontra-se de uma forma implícita, né, e não se discute, ou seja, é tratada de uma forma acrítica, como se não existisse uma epistemologia que tratasse do ensino de ciências em questão naquela situação. Mas o fato é que essa epistemologia sempre está presente, né? Explicitamente ou implicitamente, sendo discutida ou não, mas ela sempre está presente. E, segundo o autor, atualmente, com base nos livros textos, há um domínio do empirismo-indutivismo. Né? O autor fala que há esse domínio da epistemologia empirista-indutivista nos livros textos e no ensino de ciências atualmente. E essa epistemologia ela é baseada principalmente nas seguintes características. Primeiro, a observação é a fonte e a função do conhecimento. Segundo, o conhecimento científico é obtido dos fenômenos. Terceiro, a especulação, a intuição, a criatividade não devem desempenhar qualquer papel na obtenção de conhecimento. E quarto, as teorias científicas não são criadas, inventadas ou construídas, mas descobertas. Ou seja, todo o conhecimento ele está pautado basicamente na observação. Eu preciso conhecer, observar, na verdade, para conhecer, né? Eu preciso observar os fenômenos para obter o conhecimento científico. E aí, como diz aqui no terceiro, a especulação, a intuição, a criatividade, elas devem estar de fora desse processo, né? Eu não devo ter nenhum preconceito, nenhum pressuposto para abstrair esse conhecimento da natureza, que, como diz o item 4, é como se já estivesse dada, né? Digo, dada no sentido de que já existe. Eu só preciso descobrir da natureza, eu só preciso abstrair da natureza esse conhecimento que está dado de forma implícita, né? E aí, por meio de experimentos, utilizando algumas teorias, eu posso descobrir essas leis, esses conceitos, digamos assim, que estão implícitos na natureza. Então, dessa forma, a especulação realmente não tem nenhum papel relevante, de grande destaque, nessa epistemologia empirista indutivista, apenas a observação direta, né? E essa epistemologia ela é adotada em muitos livros, né? Embora de uma forma não explícita, sem se discutir exatamente o porquê da utilização, né? Se tem um motivo por trás dessa utilização,
da epistemologia empirista indutivista. Ela é apenas colocada de forma acrítica, né, como eu havia dito antes, sem a discussão. E aqui tem dois trechos que são tirados de livros que são relativamente antigos, mas o mesmo poderia ser encontrado em livros mais atuais de ciências, de química, de física, de biologia, tanto do ensino médio, né, quanto também do ensino superior. O primeiro trecho ele diz: tudo o que sabemos a respeito do mundo físico e sobre os princípios que governam seu comportamento foi aprendido de observações de fenômenos da natureza. Ou seja, aqui novamente a ideia, como já discutimos, de que eu só sei o que eu observo, né? Eu só posso saber algo se eu tiver observado primeiro esse algo. E aí ele afirma que tudo, ou seja, não existe nada a respeito do mundo físico que sabemos, né, que se tem um conhecimento sobre isso, que não foi aprendido por meio de observações de fenômenos da natureza. Então está novamente posta aí, de forma clara, a epistemologia empirista indutivista. E no segundo trecho nós temos que as leis da física, olha aí a ideia de lei, são generalizações de observações e de resultados experimentais. Ou seja, por meio de observações, né, e de experimentos, e por fim desses resultados experimentais, eu consigo obter as leis da física, que novamente estão implícitas na natureza. E eu só preciso fazer o experimento, né, fazer a observação para obter essas leis. Então aqui fica claro, né, que é predominante realmente a utilização da epistemologia empirista indutivista no ensino de ciências. Isso está presente tanto em livros de ensino fundamental, de ensino médio, como em livros de ensino superior, né? Inclusive os livros que a gente utiliza de química, eles são muito pautados na epistemologia empirista indutivista, embora não se faça nenhuma discussão a respeito disso. É como se não existisse nenhuma epistemologia por trás daquele ensino, né? Do ensino de ciências por meio do livro. Então fica aquela coisa meio que acrítica. Essas concepções do empirismo e indutivismo, elas também podem ser observadas em roteiros de laboratório, incluindo roteiros que a gente utiliza aqui na universidade, nas práticas de física e também de química, que basicamente se resumem a investigar a variação de duas variáveis, coletar medidas de ambas as variáveis, construir um diagrama de dispersão e, por fim, descobrir a função que descreve e que determina os resultados experimentais, ou seja, a lei, né? A lei que está implícita na natureza e, por meio de observações, eu pude descobrir. Já a epistemologia racionalista crítica, de Popper e Lakatos, que o autor coloca como um contraponto, apresenta as seguintes características que podem servir como guia para o ensino de ciências. Primeiro, a observação e a experimentação por si sós não produzem conhecimento, ou seja, o método indutivo é o mito. Segundo, toda observação e ou experimentação estão impregnados de pressupostos e teorias. Terceiro, o conhecimento prévio determina como vemos a realidade, ou seja, é impossível haver uma observação neutra, né, como pressupõe o empirismo e indutivismo. Sem pressupostos, né, a gente não saberia nem o que observar. Quarto, o conhecimento científico é uma construção humana que intenciona descrever, compreender e agir sobre a realidade. Portanto, enquanto construção humana, o conhecimento científico ele não pode ser tratado como a verdade absoluta, como algo atemporal, como algo definitivo. Ele deve estar sujeito, pelo contrário, a reformulações, a redefinições. Quinto, a construção de um novo conhecimento está sujeita a todo tipo de influências, inclusive metafísica. Aqui temos um ponto importante que contrapõe o empirismo e o indutivismo, pois lá, como a gente viu, apenas as observações elas são tratadas como fontes fidedignas de conhecimento. Aqui não, aqui nós temos a razão, a intuição, a imaginação como fontes, né, alternativas ou complementares para adquirir e construir conhecimento. E sexto, a aquisição de um novo conhecimento se dá a partir dos conhecimentos anteriores.
Isto geralmente é problemático, pois nós, enquanto cientistas, nós relutamos em abandonar teorias antigas para aceitar teorias novas em geral, né? E o abandono de uma teoria implica em reconhecer outra como melhor. Isso aí está no cerne da epistemologia de Lakatos. Para que uma teoria seja abandonada, é necessário que exista outra, para suprir as necessidades daquela teoria antiga e, possivelmente, conseguir explicar fatos novos. E daí surge a ideia das concepções alternativas, que não são necessariamente teorias científicas, mas concepções que os alunos trazem consigo com significados contextualmente errôneos, não compartilhados pela comunidade científica e, portanto, em desacordo com as teorias científicas atuais. Mas a própria existência das concepções alternativas mostra que os alunos eles são construtores de ideias que buscam objetivar a realidade. E essas ideias, essas concepções alternativas, muitas vezes são difíceis de mudar. E muitos alunos eles passam pela escola e não as modificam. É como se o núcleo, que a Cássia comentou anteriormente, ele permanecesse intocado, né? Talvez algumas regiões ali do cinturão protetor sejam modificadas, mas o núcleo em si da concepção, ela não é modificada. Um exemplo que pode ser dado é em relação à temperatura de ebulição. O aluno pode chegar na escola com um conceito, digamos assim, a respeito do que é a temperatura de ebulição. E mesmo com as aulas, ele não modificar esse conceito. Então, o autor realizou um estudo buscando superar as concepções alternativas por meio das epistemologias de Popper e Lakatos. Esse estudo foi feito com universitários a respeito dos conceitos força e movimento e corrente elétrica. Segundo o autor, essa incapacidade do ensino tradicional, das escolas e das universidades em transformar as concepções alternativas em concepções científicas, em teorias científicas, deve-se supostamente ao fato de que as concepções alternativas não são tratadas como conhecimento prévio. E para tentar superar esse problema, o autor, baseando-se nas epistemologias de Popper e Lakatos, segue a seguinte estratégia. Primeiro, exposição clara e precisa das concepções alternativas, mostrando que elas possuem conteúdo de verdade. Ou seja, essas concepções alternativas elas conseguem explicar e predizer alguns fatos. Segundo, crítica a essas concepções alternativas. Elas conseguem explicar alguns fatos, mas alguns outros elas não conseguem explicar. E, além disso, podem apresentar ainda inconsistências lógicas. Terceiro, a apresentação da concepção ou teoria científica, enfatizando os antagonismos conceituais com as concepções alternativas. Ou seja, aqui começa o embate, a comparação entre as concepções alternativas e as concepções científicas, as quais deseja que os alunos apreendam. E, por fim, a demonstração das vantagens da teoria científica sobre as concepções alternativas, mostrando que a teoria explica tudo o que com sucesso as concepções alternativas explicavam, explica os fatos problemáticos para as concepções alternativas e possui um excedente de conteúdo em relação às concepções alternativas, prevendo fatos novos. O autor relata que os resultados indicaram que a estratégia utilizada foi eficaz para a promoção da mudança conceitual por parte dos alunos, mas ele alerta ainda que a substituição dessas concepções alternativas por concepções científicas, por teorias, só ocorre se os alunos reconhecerem que as concepções científicas são melhores. E isto pode demandar tempo, porque vai depender do embate, da comparação entre essas duas competições, de modo como ocorre com relação à superação de um programa de pesquisa por outro. Bom, é isso. Agradecemos a todos por assistirem.